O coelhinho de orelhas azuis. Era uma vez um coelhinho que tinha orelhas azuis. E certo dia ele estava brincando com seus amiguinhos. Só que quando ele observou à sua volta, ele percebeu que só ele tinha orelhas azuis e ninguém mais tinha daquela cor. Então, ele ficou muito envergonhado e resolveu ir embora dali, para um lugar bem longe, onde ninguém conhecesse ele. Ele só tinha como amigo de verdade a lua, que o acompanhava aonde ele fosse. Então, o coelhinho saiu correndo dali e correu muito, até chegar na frente de um restaurante. Foi quando ele parou. E quando ele olhou no chão, ele viu um chapéu de cozinheiro. Ele então pegou o chapéu de cozinheiro e falou: "Nossa, é tudo que eu preciso para esconder as minhas orelhas azuis." Então, ele resolveu colocar o chapéu de cozinheiro. O coelhinho, então, colocou o chapéu de cozinheiro na sua cabeça para esconder as suas orelhinhas azuis. E lá no restaurante, ele aprendeu a fazer muitas comidas de cenoura. Ele aprendeu a fazer cenoura cozida. Ele aprendeu a ralar cenoura. Ele aprendeu também a fazer sopa de cenoura, salada de cenoura. Aprendeu também a fazer soufflé de cenoura e até um delicioso bolo de cenoura. Mas um dia, quando ele estava fazendo uma sopa de cenoura, ele se distraiu e o chapéu da sua cabeça caiu dentro da panela. E então, todos que estavam no restaurante, quando viu as suas orelhas azuis, gritaram bem alto: "Olha, o coelho não é um cozinheiro de verdade!" Então, ele, muito envergonhado, saiu de lá correndo, jogou o chapéu no chão e correu para bem longe dali. E quando já estava cansado, ele avistou um lindo jardim com muitas flores coloridas. E ele foi lá e se aproximou daquele jardim. E quando ele chegou perto, ele olhou e em cima de uma roseira, ele viu um chapéu. E ele falou: "Olha, um chapéu de jardineiro." Então ele pegou o chapéu de jardineiro e falou: "Esse chapéu é tudo que eu preciso para esconder as minhas orelhinhas azuis." Então o coelhinho resolveu colocar o chapéu na sua cabeça e ficou ali cuidando daquele jardim. Lá ele aprendeu a fazer muitas coisas no jardim. Ele aprendeu a cuidar das rosas, a plantar muitas flores coloridas, a regar as flores. Aprendeu também a cortar as ervas daninhas. E lá ele ficou muito feliz por muito tempo naquele jardim. Até que um dia ele estava cuidando de suas rosas e de repente veio um vento muito forte e levou o chapéu de sua cabeça. E ele, quando olhou para um lado e olhou para outro, percebeu que muitos que estavam por ali riam de suas orelhinhas azuis. Então o coelhinho, muito envergonhado, resolveu sair dali e para ir para um lugar bem longe. Então ele correu e só a lua o acompanhava por onde ele fosse. Quando de repente ele avistou uma tenda bem grande. E quando ele chegou perto, ele viu aquela tenda toda colorida, muito bonita. Era um circo. E quando ele olhou para o chão, ele viu um chapéu de palhaço.
Então ele pegou aquele chapéu de palhaço todo entusiasmado e falou: olha, um chapéu de palhaço! Esse chapéu é tudo que eu preciso para esconder as minhas orelhas azuis. Então o coelhinho resolveu colocar o chapéu de palhaço. Então ele colocou o chapéu de palhaço sobre a sua cabeça e escondeu as suas orelhinhas azuis. E lá no circo ele se tornou um palhaço muito famoso e aprendeu muitas coisas legais lá no circo. Lá ele aprendeu a fazer piruetas, aprendeu também a fazer caretas. E um dia, quando ele estava lá, se balançando no trapézio, o chapéu caiu de sua cabeça. E de repente, quando ele olhou lá para baixo, todos que estavam no circo riam muito do coelhinho. E o coelhinho ficou muito envergonhado e desesperado, jogou o chapéu fora e correu. Correu muito mesmo, com muita velocidade dali do circo. E correu muito até cansar. Quando de repente ele avistou uma lagoa. A noite já estava alta e a lua também. E ele se aproximou da lagoa e de repente a lua que iluminava aquela lagoa transformou em um lindo espelho. E o coelhinho, ao se aproximar, olhou para o reflexo lá, naquele espelho iluminado pela lua. Foi quando de repente ele viu as suas orelhinhas azuis. E ele ficou olhando. Não é que de repente ele achou que as suas orelhas eram até bonitinhas? E ele começou a pensar em tudo que tinha acontecido até aquele dia. E aí ele analisou. Até que eu aprendi muita coisa. E ele ficou pensando, eu aprendi a fazer muitas coisas de cenoura, aprendi a fazer salada, sopa de cenoura, aprendi também a cuidar de jardim. Cuidei de lindas rosas, plantei flores coloridas. E também eu aprendi a fazer piruetas, também caretas. Então, ele tirou uma lição para a sua vida. Daquele dia em diante, ele resolveu não ter mais vergonha das suas orelhinhas azuis. Então, muito contente, o coelhinho foi feliz para sempre. E resolveu que não deveria ter mais vergonha do seu jeito de ser, porque Deus o fez daquele jeito. E ele era muito especial, ele era muito inteligente, e ele não deveria se importar quando alguém desse risada das suas orelhinhas de cores diferentes. Então, foi com sua amiga Lua sempre feliz para sempre.